passar, isso aqui eu vou para que as pessoas também que estão ouvindo também ouçam. Como que vamos crer no Filho de Deus, sendo que a gente não estuda, sendo que a gente não esforça para aprender? Aprender o quê? Aprender sobre a palavra de Deus. Isso aqui eu quero passar para você e também quero que as pessoas escutem para você entender e compreender. A gente temos que ver, enxergar que como que a gente crê numa pessoa, como que a gente crê nos seus feitos só porque outra pessoa fala. Nunca. A gente tem que crer, sim, quando as pessoas falam de Deus, pregam a verdade. Mas a gente temos que conhecer Ele mais ainda, esforçando para ler sobre Ele. A palavra de Deus diz aqui, ó. Vou lá em Lamentações. Lamentações capítulo 3. Livro de Lamentação. Vamos lá. Deixa eu ver onde está aqui. Você vai ver que a Bíblia ela nos traz relatos de como nós devemos ter, como que é o comportamento cristão. Como que é um comportamento cristão? O comportamento cristão, antes de mais nada, ele tem que ser digno. Ele tem que ser um comportamento diferenciado. Nosso comportamento não pode ser de uma pessoa do mundo. A palavra de Deus fala assim que aquele que tem amizade com o mundo, ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus. Então, a gente temos que entender aqui, ó, para você entender, ó. Livro de Lamentações. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3 a seguir. Vamos lá, vamos achar aqui Lamentações. Lamentações de Jeremias. Quinhentos e quantos? Então aqui, ó, Livro de Lamentações, capítulo 3. Ó, eu sou o homem, a tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e voltar-se para Deus para ter misericórdia. Isso aqui, você precisa saber. A palavra de Deus diz que o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, eles são um. Porém, quando nós éramos do mundo, quando nós tínhamos as velhas ações, nós não conhecia. Agora, outrora, vocês estão abrindo vossos olhos, tirando dos vossos olhos a escama de cegueira que havia no corpo de vós dentre outroramente, ou seja, quando éramos mundanos. Mas agora, transformados em um novo corpo. Esse novo corpo, ele tem que ser contemplado, ele tem que ser habitado por coisas novas. Coisas sãs, coisas agradáveis, coisas de sã doutrina, coisas que nos ensinam a ter uma vida, um comportamento digno perante Deus. E como que nós vamos obter esse comportamento digno perante a palavra de Deus? É estudando ela. É estudando a palavra de Deus que nós vamos adquirir experiência, vamos adquirir autoridade, vamos adquirir poder espiritual para poder vencer nos dias maus. Eu fico com dó de muitas pessoas que têm o entendimento fechado para os dias vindouros. Os dias que estão para sobrevir sobre a terra. O diabo, a palavra de Deus, veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Deus diz que não se comprais na morte do ímpio e não se comprais na morte do pecador, mas que todavia que ele se arrependa do seu pecado. Então Deus ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Porque Deus é misericórdia. Mas chega um certo momento que aonde a misericórdia de Deus não alcança, aí Deus trabalha da maneira dele. Porque o intento aqui é você ouvir, é você aprender, é você praticar, é você exercer o que está aqui dentro. Se você mudar ou tentar tirar um tio que está escrito da palavra de Deus, você já não serve para ser servo de Deus. Mas como que você me diz isso? Está escrito na Bíblia? Tá. Então me mostra dentro da Bíblia aonde está escrito isso. Vamos lá em Mateus.
em Mateus capítulo de número 10. Quer ver? Vou mostrar para você lá. Se eu não me engano é Mateus mesmo, Jesus. Aqui, ó. O que o Senhor diz, ó? Lucas, capítulo 10. A missão dos sete discípulos, dos discípulos, né? Então, olha aqui, Jesus diz aos 70 discípulos: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai-vos, pois, ao Senhor da seara que enviei obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiro em meio aos lobos. Entendeu? Olha só, esse verso 3. Ide, que vos mando eu, Senhor, como cordeiro ao meio dos lobos. Por quê? O que é lobo? É aquela pessoa que conhece, mas não pratica. É aquele obreiro mau, que conhece a verdade, mas não exerce, não segue. É aquele pastor que conhece essa doutrina, mas não exerce. Aí ele conhece a Bíblia, mas não obedece. Além de não conhecer, ele induz os seus membros a errar também. Tem muitos que interpretam a doutrina da maneira errada. Tem muitos que interpretam os ensinamentos da Bíblia de maneira errada. Como que diz a Bíblia? Ide, porque eu mando como cordeiros no meio do lobo. Então lobo é aquela pessoa que vai falar assim: não, Esté, não, irmão, não, irmã. É errado você pegar e fazer isso. O que é isso? Depilar-se? Não, isso aí é o higiene. Cortar seu cabelo, irmã, o que tem? Irmã, ó, passar maquiagem no rosto, o que tem? Andar com um salto de quase 3 metros de altura, o que tem, irmã? É lícito, isso aí. Salomão escreveu, que é um dos mais usados. Salomão escreveu: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, isso passará, irmã, é de Deus. Isso aí são lobos que estão te induzindo a você cavar um buraco, a sua própria sepultura, para jogar você mesmo. São pessoas que não estão preocupadas com o lado espiritual de salvação para ti. São pessoas que não estão preocupadas em salvar a sua alma. Somos formados por 4 membros. 4 membros. Nós somos formados por corpo, alma, espírito e santidade. Só o corpo, ele só recebe santidade quando há negação do pecado, quando há negação das más obras, quando há negação do eu pessoal, quando há negação da desobediência, quando há negação da mente torpiosa. Aí o corpo vai estar preparado para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra de Deus fala para que quando ele habita no corpo do homem ou da mulher, o corpo tem que estar 100%, não é 90%. Ou seja, eu tenho que estar na palavra, mas eu não posso estar no mundo. Jesus disse, tudo, Paulo escreveu em Atos, nos livros de Atos. Paulo escreveu aos livros de Romanos. E também deu-se cartas aos pregadores. Paulo escreveu: de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. De tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por elas. Por quê? Pela força da palavra, pela força do aprendizado. Você tendo poder na palavra, você vai saber passar por cima das dificuldades. Você vai saber passar por cima do diabo. Você vai aprender as coisas novas, vai ter vida reta com Deus. E essa vida reta é que um dia vai te dar um lugar garantido nos céus. É como que é? A gente que serve Jesus, não podemos mentir mais. Não podemos fazer coisas erradas. Não podemos enganar o próximo. Não podemos mentir para o próximo. Não podemos subordinar o nosso próximo. Não podemos humilhar o nosso próximo. Não. Se uma pessoa te humilha, Jesus diz o quê? Oferece tua face direita, se bater na tua direita, oferece a esquerda, oferece a direita, vice-versa. O que é? Não é que você vai oferecer o seu lado direito para a pessoa bater e depois você vai lá e vai falar: não, irmão, bate desse lado esquerdo aqui. Não. O lado esquerdo é você mostrar para o seu próximo que você vai ter humildade, que você vai ter amor pela alma dele. Então, quando você olhar um ímpio que te xinga, que te maltrata, você vai olhar para dentro dele e necessitar ele de buscar a Deus, de que a alma dele precisa de salvação. Eis aí um grande foco. Então aqui em Lucas, no capítulo 10, versículo a seguir, diz assim, ó: e ficai, e não haveis bolsa, e nem eforge, nem
sandálias, ninguém saudeis pelo caminho. Entendeu? Então diz assim também aqui, ó, a partir do verso 12. Digo-vos mais, intolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, tá vendo? Ai de ti, se não seguir o que está aqui dentro. Ai de nós. Então diz a palavra de Deus aqui também, ó. Quem vos ouve, a voz a mim, me ouve. Você está vendo? Então quem ouve a pregação, ouve a Deus. E quem vos rejeitar a voz, está rejeitando a Deus. E quem a mim me rejeita, eu rejeitarei, e vai estar rejeitando aquele que me enviou. Que é Deus. Então é 3. Então é 3. Ó. Então diz aqui, ó, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair dos céus. Ó, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião e todas as forças do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas se você estiver dentro da palavra, se você estiver na oração, se você estiver na consagração, mas se você estiver sem força alguma, não vai contra o diabo, você vai ser derrotado. Porque Satanás, ele não é fraco também. Ele é cheio de poder maligno, maliciosos. Aqui, ó. Mas não vos alegrei porque eu, se vos sujeitei, o Espírito alegre-vos antes por estar em vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligente a revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele que o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse, em particular, bem-aventurados os olhos que veem e ouvem. E como vós, ó, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vos vedes, e não viram, e ouviram o que vos ouvi, e não ouviram. Porém, então diz aqui então, que temos que estar firmado na palavra, é em 3 corpos, nós somos o 4. Deus, ó, é uma cadeia. Somos formados por 4 corpos. Espírito, alma, Jesus, Deus. Voltando. Espírito, alma, Jesus e Deus. De novo. Espírito, alma, Jesus e Deus. 4 cadeias. Jesus, alma, ó, Espírito, alma, Jesus e Deus. Formam 4 cadeias. Mas quando a pessoa se corrompe com Deus, Deus, Jesus, Espírito, sai, fica a alma, entra, pecado, ignorância, torpez, glutonaria e blasfêmia. Porque uma vez que aprendeste a verdade, se não permaneceste nela, você está pregando Jesus na cruz, cuspindo na cara dele, dizendo que não o conheceu. E também negando tudo o que diz. Se você outrora aprendeu isso aqui, e não viver na palavra, não viver na doutrina, se você torpear, se você sair da presença de Deus e viver errando, e viver uma vida como muitos do mundo vivem, você é contra a lei. E a palavra de Deus diz que todo aquele que é contra a lei, a sentença já foi dada, que será lançado no fogo de enxofre, onde está preparado para Satanás e seus anjos, quando vir o primeiro julgamento. Porque o segundo julgamento, a segunda sentença vai ser o lago de enxofre, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Então hoje, não tem aquele negócio de passar talquinho na cabeça de criança. Não tem aquele negócio de passar manteiga em bigode de gato, não. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. É simples. É óbvio. É certo. Então você tem que entender
Que a sua alma, você é responsável por ela. Os atos da sua alma, você é responsável. Se você praticar atos de justiça, a sua alma vai viver feliz dentro de você. Porque ela vai saber que você mesmo estando um pouco fragilizado, você está buscando a Deus, você está em sinceridade com Deus, você está se enchendo de Deus e matando as vontades da carne. A palavra de Deus diz, aqui ó, vou mostrar para você aqui. Mateus. Lamentações. Vamos lá. Lamentações de Jeremias. 561. Tá pra cá, meu filho. Lamentações de Jeremias. Diz assim, ó. Deverá se tornou contra mim. Girou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos. Isso aqui é o que Deus faz. Tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e voltar para Deus para obter misericórdia. Entendeu? Então olha aqui, ó. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. E a sua canção todo dia. Tá. Agora aqui Jeremias diz, ó. Aqui, ó. Foi por causa do pecado dos profetas, das maldades de seus sacerdotes, que são pastores, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Eram como cegos nas ruas, andavam contaminados de sangue de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Então conheceram a verdade e torpearam. Ó, essa daqui, aprenda uma coisa. Homem nenhum pode mudar ela. Homem nenhum pode mudar. E ai daquele que mudar um tio e um ai daqui de dentro. Porque há de requerer a responsabilidade de suas ações das mãos do Senhor. E Deus fala que o julgamento será sem dó, sem piedade, sem misericórdia para os rebeldes e para os desordenados da presença do Senhor. Então, se quiserdes obter salvação e quiserdes ser desperfeito, começa a negar a si mesmo e praticar atos de justiça para obter salvação e lugar nos céus. Como que podemos fazer isso, irmão Paulo? A palavra. Boca no pó, jejum e consagrar a Deus. É consagrar. É consagrar a Deus. Jesus disse que ele não veio para os que estão salvos. Não, meu Deus, o que você está falando? Não. Porque aqueles que estão salvos, eles já sabem qual é a obrigação deles. Eles têm que orar, têm que buscar a Deus e servir a Ele em espírito e verdade. Deus os abençoará. Mas Deus veio para os gentios, para os que não conhecem a verdade, que ainda este evangelho está oculto. A palavra de Deus diz que esse aqui, ó, essa daqui, olha o que diz aqui no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número... Aqui, ó. Isso aqui é quando a palavra de Deus for confirmada. E você sabe o que falta para cumprir aqui dentro? Você sabe? Só a profecia do anticristo, que falta para vir sobre a terra. O evangelho, ele já está no Apocalipse. Na hora que a Bíblia estiver chegando aqui, ó, ele vai voltar. E acabaram-se os 1000 anos. Satanás será solto da prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha, e subir sobre a largura da terra, acercaram-se o arraial dos santos e das cidades amadas. Mas desceu o fogo dos céus e devorou, e o diabo que enganava foi lançado no lago de
enxofre, onde está a besta e os falsos profetas. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Bem-aventurado sou eu, que estou destruindo na verdade. Porque esse preço, esse salário, eu não vou adquirir de pastor, de pastora. Mas esse salário é Deus que vai me pagar ele. De acordo com as minhas ações. Se eu fui bom ou se eu fui mal, esse dia aqui eu vou requerer, Deus vai requerer da minha mão. Então, o Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E uma vez liberto, siga e não abandone até os dias da sua vida. Mas o Senhor diz que Deus não terá ninguém por inocente no dia do juízo. Essa é a palavra de Deus nessa tarde.